Então, pessoal, vamos dar continuidade aqui ao nosso curso de Biofísica. E, nessa aula, nós falaremos de fluidos e soluções. Como o comportamento das soluções interage com as nossas membranas plasmáticas. Como que eles poderão controlar a migração de componentes, a migração, inclusive, de água, do meio intracelular para o meio extracelular, ou do meio extracelular para o meio intracelular, tá? A gente viu que o transporte de água, ele é livre, desde que haja aquaporinas na membrana plasmática. E, em relação a esse transporte, o principal evento que nós estudamos é a osmose, o equilíbrio osmótico, tá? E a gente vai falar também de fluidos. Vamos falar mais especificamente do principal fluido do nosso corpo, que é o sangue, tá? E como ele se comporta aí na biofísica. Então a gente vai falar de soluções, classificação dessas soluções, fluidos, e aí o principal evento em que esse conhecimento se aplica, a difusão e a osmose, ok? Falaremos também da aplicabilidade biológica desses fluidos. Nosso objetivo, então, é identificar o conceito de fluido e soluções, elencar a relação entre fluidos e soluções com difusão e osmose e reconhecer a aplicabilidade biológica de fluidos e soluções. Para começar, então, o que é uma solução? É qualquer mistura homogênea e seus componentes são chamados de solvente e soluto. Então precisa ser uma mistura homogênea. Soluto é o que está dissolvido e, em geral, ele está em menor concentração em relação ao solvente. E solvente é a substância que dissolve o soluto. Nosso solvente universal é a água. E, normalmente, ele está em maior concentração na solução. Ok? Um exemplo que eu gostaria de dar para vocês aqui é de suspensão. Depois a gente entra em solução. A suspensão, ela possui heterogeneidade. Se a solução ela tem que ser homogênea, a suspensão ela é heterogênea. Então, o equilíbrio que faz com que essa suspensão se comporte como um fluido pode ser quebrado. Quando nós quebramos esse equilíbrio, a solução se separa em 2, 3, 4 fases. É daí que se percebe que ela é uma suspensão, porque ao ser separada, ocorreu essa heterogeneidade, a separação em fases diferentes. Tá? Então, substâncias heterogêneas são chamadas de suspensões. Para entender melhor, vejamos o exemplo abaixo. O plasma é considerado uma solução, porque o plasma é uma solução homogênea, enquanto o sangue é uma suspensão, porque ele é formado do plasma mais as células sanguíneas. Então, as células sanguíneas elas estão dissolvidas no plasma. Só que isso faz com que o sangue se torne uma substância heterogênea. E aí, quando eu quebro esse equilíbrio, eu coloco, por exemplo, um anticoagulante, eu consigo separar o plasma das células presentes no sangue. Então, o sangue é separado em duas camadas, plasma e células. Quando eu não coloco um anticoagulante e faço a centrifugação, eu também consigo separar o sangue em 2 fases. Só que aí eu vou chamar a fase superior aqui, mais leve, de soro, e a parte mais pesada, de coágulo. Mesmo que eu não tenha colocado um anticoagulante, o sangue, ele coagula. Certo? Então, quando eu coloco um anticoagulante, eu não permito que o sangue coagule, eu separo o plasma das células. Quando eu não coloco um anticoagulante,
o coágulo é separado do plasma. Mas eu não chamo mais de plasma, eu chamo de soro. Não foi colocada nenhuma substância nesse sangue. Ele foi apenas centrifugado e no tubo pode ter a presença de um gel separador. Por conta disso, por não ter tido a adição de nenhum outro componente químico, é o soro que nós vamos utilizar para os exames bioquímicos, que acontecerão no laboratório de análises clínicas, por exemplo. Serão conduzidos pelos farmacêuticos, pelos biomédicos também. Tá? Então, nas nossas aulas práticas que nós teremos futuramente, a gente vai sempre obter o soro, porque não usamos o anticoagulante. Mas o sangue coagula sozinho. Então, ali no coágulo, nós teremos as plaquetas. Já no plasma, ou seja, onde foi colocado um anticoagulante, não ocorreu a agregação plaquetária. Então, as plaquetas estão ali no plasma. Podem ser usados os plasmas para hemoterapia. Imagina um paciente que teve uma queda muito grande de plaquetas, ele recebe uma transfusão de plasma. Ok? Então, isso são considerações aí a respeito da suspensão chamada sangue. Como se classificam as soluções? De acordo com a quantidade de soluto dissolvido, as soluções podem ser classificadas em soluções saturadas, que é quando a quantidade de soluto dissolvido é igual à sua solubilidade naquela temperatura. Então, quando você coloca açúcar no café quente, a quantidade de açúcar que você põe faz com que a solução fique saturada. Se você coloca um pouquinho mais de açúcar e de repente forma aquele açúcar lá no fundo do copo, aí a solução se tornou super saturada. Mas até o momento anterior a essa precipitação do açúcar, a solução está saturada. Tem gente que gosta de um café doce que é praticamente uma solução saturada de açúcar. Certo? Quando a quantidade de soluto dissolvido é menor do que a capacidade de solubilidade daquele soluto, naquele solvente, naquela temperatura, a gente chama isso de solução insaturada. Então, tenham isso em mente. O que é uma solução? Saturada, insaturada e supersaturada. Qual é o exemplo que eu vou dar? Dei do café em relação ao açúcar. Vamos para o Nescau. A geração de vocês, com certeza, foi criada com um Nescau, ou Toddy. Quando você coloca meia colher de Nescau num copo de leite, não tem precipitado sendo formado. Então, a gente diz que a solubilidade do Nescau no leite, naquela temperatura, para a quantidade de Nescau que você colocou, ela é menor do que a capacidade de solubilidade do Nescau. Então a gente chama isso de solução insaturada. Aí você continua adicionando mais Nescau, mais Nescau, mais Nescau. Pô, pronto. Atingiu a capacidade de solubilidade do Nescau naquele copo de leite. Beleza. Não tem formação de precipitado no fundo do copo. Misturo, 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 misturo. Essa é uma solução saturada. Se eu colocar um tantinho a mais de Nescau ali naquele copo e ocorrer a formação do precipitado lá no fundo do copo, né? Aquele que você terminava de beber, ainda lambia o copo ainda, essa solução tornou-se uma solução super saturada. E aí, soluções supersaturadas formam os precipitados. O que é o precipitado? É aquele Nescau que não se dissolveu, que ficou lá no fundo do copo. Certo? Muito tranquilo de entender essa parte. As soluções podem ser classificadas também de acordo com 4 critérios, sendo eles o estado de agregação da solução em soluções sólidas, líquidas ou gasosas, a proporção entre soluto e solvente. Então pode ser uma solução diluída ou pode ser uma solução concentrada.
e a natureza do soluto. Podem ser soluções moleculares, ou seja, que têm moléculas, como um copo de café com açúcar, a glicose é uma molécula. Ou iônicas, com íons. Né? Se você dissolver sal num copo com água, você tem uma solução iônica. E também quanto à condução de corrente elétrica. Existem soluções eletrolíticas ou iônicas, com íons e capacidade de conduzir corrente elétrica, e não eletrolíticas, ou moleculares, sem íons, somente moléculas, portanto, sem condução de corrente. Então, quando você pega, por exemplo, a água do mar é plenamente capaz de conduzir eletricidade, porque existe sal na água do mar, e sais são íons. A presença de íons permite a condução de corrente elétrica. Já a água da chuva, por exemplo, que é uma água que foi destilada, certo? Ela evaporou e condensou em chuva. A água da chuva não é capaz de conduzir a corrente elétrica, porque ela não tem íons dissolvidos. Ok? Então, uma questão tranquila também de se entender. A concentração de uma solução corresponde à quantidade de soluto dissolvido em um dado volume de solução, podendo ser expressa em massa, volume ou mol, através de distintas formas, como, por exemplo, as equações que nós temos aí. Então, como é que a gente calcula a concentração de uma solução? É a quantidade dividida pelo volume. Concentração é igual a massa sobre volume. Por exemplo, se a gente estiver falando de massa, miligramas, gramas por ml, miligramas por ml. E o volume, geralmente, a gente sempre vai expressar ou em ml ou em litros, né? Existe também o título de massa. É a massa do soluto dividida pela massa da solução. É uma outra forma de expressar a concentração de uma solução, tá? E tem outras formas também. Isso vocês verão mais especificamente adiante, né? Principalmente o pessoal da farmácia, né, que vai fazer química analítica, fisicoquímica, etc. Tá? Mas tenham em mente porque concentração é igual a massa sobre volume já ajuda a resolver uma série de problemas que virão aí para frente, né? Vocês certamente farão concursos públicos e existem questões que exigem esse tipo de conhecimento para todo profissional da área de saúde. Tá? Você pega, por exemplo, os nossos amigos da enfermagem, que também estão assistindo, vão preparar soluções no hospital e precisam conhecer esse tipo de abordagem, concentração igual a massa sobre volume, para preparar uma solução em área técnica. Ok? Fluidos. Fluido é o que corre ou se expande como líquido. Ou seja, uma substância que se deforma continuamente quando submetida a uma tensão de cisalhamento. É um tipo de tensão gerado por forças aplicadas em sentidos iguais ou opostos. Podemos também definir fluido como sendo uma matéria que escoa constantemente depois de aplicada uma força. Nesse sentido, a matéria no estado líquido, gasoso e sólido possui inércia, mas somente no estado líquido e gasoso as matérias adquiriram aceleração quando aplicada uma força externa. Difusão e osmose. Para conceituar difusão, podemos dizer se uma substância específica estiver presente em alta concentração em uma área e em baixa concentração em outra, mais partículas da substância se difundem da região de alta concentração para a de baixa concentração do que o contrário. É o exemplo que eu dei na aula anterior, relacionado com o vento, do continente para o mar e do mar para o continente, né? Nesse sentido, difusão é o soluto, aquilo que está dissolvido no solvente. Difusão é o soluto que tende a passar do meio mais concentrado para o meio menos concentrado.
Então, do mesmo jeito que o ar sopra de onde ele está mais concentrado para onde ele está menos concentrado, os solutos, por meio da difusão, também podem apresentar esse comportamento. Não quer dizer que vá. Por quê? Pode ser que a membrana não permita essa passagem. E na maioria esmagadora das vezes, a membrana não permite essa passagem, certo? Imagina uma bactéria que está lá vivendo dentro do Mar Morto. Vocês já ouviram falar do Mar Morto? É um mar cuja água evaporou e ele ficou com uma concentração de sal elevadíssima. Então, os seres vivos que conseguem sobreviver naquele mar, que existem bactérias que vivem ali naquele mar, elas não permitem a entrada livre de sal no citoplasma delas. Se isso acontecesse, elas provavelmente morreriam. Mas por difusão, o sal fica tentando entrar nessas bactérias e ela tem que se livrar disso, tá? Difusão simples e difusão facilitada, nós já vimos, comentamos a respeito lá na primeira aula. O que eu queria falar com vocês aqui está relacionado com a velocidade de difusão. Ela é sempre proporcional à concentração de solutos, obedecendo a primeira lei de Flick, onde a velocidade de difusão é diretamente proporcional ao gradiente de concentração. Então, nós vimos um exemplo lá de difusão. E quanto maior a concentração de um lado em relação ao outro lado de uma membrana, maior a velocidade de difusão. Mas também tem outros fatores que interferem nisso. Por exemplo, aí, o tamanho da partícula e a temperatura do meio em que aquele sistema se encontra. Ao lado aí, eu coloquei um exemplo para vocês, que é uma cafeteira italiana. Vocês, se nunca utilizaram uma cafeteira italiana, tá aí o exemplo para vocês aí, para vocês entenderem como funciona. Então, é colocado água nesse compartimento inferior. Aqui tem um funil. Aqui a gente coloca o café. A água esquenta, passa pelo café e sai no compartimento superior. É um café delicioso, maravilhoso. Se você simplesmente encher a cafeteira italiana com água, com o café e deixar ela parada na sua casa, dali a alguns anos, essa água vai evaporar pelo funil, vai molhando devagarinho esse café, aí essa água vai evaporando por aqui, por essa estrutura, e provavelmente vai sair aqui no compartimento superior. Até lá, com certeza, vai crescer um fungo nesse café e essa água só vai sair daqui liberada lentamente por meio da evaporação, né? Ok. Quando eu coloco a temperatura no sistema, o que acontece? Acelera esse transporte da água através do café até o compartimento superior, que é onde o café fica pronto. Certo? Então a gente tem que ter em mente que a temperatura desempenha um importante papel nessa difusão dos fluidos, ok? Então, no primeiro caso aqui que a gente estava comentando, né? Quanto menor a partícula, mais rápida será a difusão. Então, por exemplo, aqui, ó, o café. O café apresenta uma barreira para a passagem dessa água. Se na membrana plasmática eu tiver poros muito pequenos, só partículas muito pequenas conseguirão atravessar essa membrana. Então, o tamanho da partícula é essencial para determinar a velocidade de difusão. Se forem partículas grandes, elas não vão atravessar a membrana. E no segundo caso aqui, que é o da temperatura, quanto mais elevadas estiverem as temperaturas, maior será a velocidade de difusão. Então você precisa colocar fogo na cafeteira italiana ali, submeter lá a ação do fogo, porque isso vai aumentar a temperatura da água e aí fazer com que essa difusão aconteça. Nesse exemplo da cafeteira italiana, quem está funcionando como membrana plasmática aqui, né, é o café que você colocou no funil.
Porque ele é que está separando os dois locais. Vamos dizer assim, o meio extracelular, que é o compartimento de água, e o meio intracelular, que é o compartimento superior, onde fica o café pronto. É o que a gente pode ver, a forma com que o café sai aqui, ó. E aí ele está pronto, né? Então, o tamanho da partícula influencia. E se não fosse água aqui, fosse um gel, os géis têm essa constituição, eles são gelatinosos, né? Menos fluidos do que a água, justamente porque a partícula é maior. Quanto tempo não ia demorar para esse gel atravessar o obstáculo de café que a gente pôs aqui nessa cafeteira italiana? Muito tempo, muito tempo. E a temperatura ia precisar ser muito mais alta, certo? Vamos seguindo. Para tentar entender agora o que é osmose, diferente da difusão, e diferenciar, então, o conceito de difusão, apresentado anteriormente, podemos dizer que é um processo passivo em que há um movimento efetivo de água por uma membrana seletivamente permeável. Então, na difusão, quem se movimenta é o soluto. Na osmose, quem se movimenta é o solvente. Essa é a grande diferença. Tá? Por processo de osmose, ocorre a movimentação da área de maior concentração de água para uma área de menor concentração de água. Então, nessa hora o aluno se confunde completamente, porque ele mistura as coisas, tá? Então, ó, a gente tem lá os dois lados, diferentes concentrações de sal, um lado vai estar mais concentrado em sal, o outro vai estar menos concentrado em sal. E uma membrana porosa no meio, que permite a passagem de água. Como os solutos não são capazes de atravessar, é a água que vai fazer a travessia da membrana plasmática. E aí não é difusão, é osmose, que é chamado, porque é o solvente que está atravessando. E a água vai se comportar da mesma forma com que o soluto que nós estávamos tratando na difusão se comportava. Ela vai migrar de onde tem mais água para onde tem menos água. Só que quando você analisa o soluto, a água migra de onde tem menos soluto para onde tem mais soluto. E aí para um tempo, escreve isso, volta, para você conseguir entender o que está acontecendo. Tá? Então olha isso aqui, ó. Nessa parte aqui da figura, a gente tem a água pura. E no outro lado da figura, a gente tem a água com a presença de açúcar, que são essas bolinhas que estão em verde. Qual que é, então, o movimento que o solvente vai fazer aqui? É de onde tem mais água para onde tem menos água. Quando você para a figura no momento em que os volumes estão iguais dos dois lados, você vai perceber que essas moléculas de açúcar que estão aí em verde fazem com que eu tenha menos moléculas de água por mesma unidade de volume. Então você vai fazer um exercício comigo, você vai contar, quando tiver os dois níveis igualados aqui, ó, quantas bolinhas azuis tem daqui e quantas bolinhas azuis tem do lado de cá. Você perceberá que do lado esquerdo haverá menos bolinhas azuis, mais bolinhas azuis, né, que representam a água, em comparação com o lado direito, que tem o açúcar aqui presente. Então, o que é que a água vai fazer nesse momento? Ela vai migrar aqui da esquerda para a direita. Vai acabar aumentando o volume dessa solução que está à direita. Isso porque essa membrana que separa as duas soluções é uma membrana de permeabilidade seletiva. Ela permite a passagem da água, mas não permite a passagem da glicose. Se a glicose pudesse passar aqui, ela migraria para a esquerda, onde há uma menor concentração. Não tem nada de glicose ali. Só que essa membrana não permite a passagem da glicose, mas permite a passagem da água. Então, o que vai acontecer depois de um tempo, né, que é quando esse volume aqui diminui e esse aumenta até o máximo, é o equilíbrio osmótico. Por processo de osmose,
ocorre a movimentação da área de maior concentração de água para uma área de menor concentração de água. Ou de uma área de menor concentração de soluto para uma área de maior concentração de soluto. As coisas se invertem. É um jeito diferente de dizer a mesma coisa. Você precisa entender isso. Na primeira afirmação, a gente leva a água em consideração. Então, maior concentração de água para uma área de menor concentração de água. Beleza. E na segunda afirmação, uma área de menor concentração de soluto para uma área de maior concentração de soluto. Duas maneiras diferentes de dizer a mesma coisa. Por quê? Se a concentração de soluto é menor, a concentração de água é maior. Do lado esquerdo da figura. Ok? Então volte, raciocine, incorpore esse conceito de osmose, porque ele é muito necessário. Você vai conseguir entender, por exemplo, por que os pacientes que têm problemas hepáticos, eles têm as pernas ficam inchadas. Você pode passar aí no caminho da aula, passa na frente de um boteco desses que tem na sua cidade. Olha lá para dentro, a perna dos caras lá que estão bebendo cachaça o dia inteiro não está inchada? Por quê? Porque quando o indivíduo começa a ter problemas hepáticos, a síntese de albumina, que é uma proteína do sangue, diminui. E aí acontece com as células o mesmo que está acontecendo aqui na nossa figura. Só que em vez de açúcar, essa bolinha em verde, é a albumina que está circulando no sangue. Quando a albumina circula em menor concentração no sangue, a água que está presente nas células, o interior das células, fica mais... fica com uma concentração menor. A concentração do sangue fica menor do que aquela presente nas células. Então a água vai migrar. A água migra do sangue para o interior dessas células. Então, refazendo aqui o raciocínio. O sangue vira esse lado esquerdo, porque ele não tem mais albumina dissolvido. E as células viram esse lado direito. As células têm proteínas no citoplasma, têm açúcares, têm ácidos nucleicos, têm nucleotídeos, têm organelas citoplasmáticas, têm sais, têm íons, têm magnésio, têm cálcio. Então é como se as células ficassem mais concentradas do que o próprio sangue que está circulando nas artérias e veias. Então eu falei para trocar esse verde de açúcar pela albumina, mas na verdade esse verdinho vira as substâncias que estão dissolvidas no citoplasma das células. E aqui, nessa parte esquerda, deveria ter a albumina, mas não tem. Ou seja, o sangue fica muito rico em água. Muito mais água no sangue. O que a água do sangue faz? Migra para o tecido conjuntivo, que são as células que estão ali em volta das artérias e veias. E onde é que essa migração vai acontecer com maior frequência, até por questões de gravidade? Nas pernas. O pé do cachaceiro incha. Como que eu faço para reverter isso? O fígado dele tem que voltar a produzir albumina. Porque aí a albumina vai voltar para o sangue, e aí a concentração das células e do sangue passa a ser igual. A água volta para o sangue dele, do tecido conjuntivo para o sangue. Deixa eu desenhar isso aí para vocês, para ficar mais claro, para que vocês não tenham dúvidas. Então essa aqui é a perna da pessoa. Ó. E essa aqui é uma veia dela. Ok? Comumente, tem albumina circulando aqui.
E também nós temos as células do tecido conjuntivo, que estão aqui em volta de artérias e veias, citoplasma e núcleo, tá? Células do tecido conjuntivo. Nessas células, há a concentração de proteínas, sais, cálcio, sódio, magnésio, íons, proteínas, moléculas, açúcar, tem aqui dentro dessas células, tá? E nós temos também a água. A água está aqui presente no sangue e nessas células. O que acontece? Se a concentração de albumina no sangue diminui por conta de problemas hepáticos, já que é o fígado o responsável por sintetizar a albumina e o fígado está sendo atacado pelo álcool que a pessoa consome, eu vou ter muito mais água presente aqui, nas minhas veias. A água não migra do local em que ela está em maior concentração para o local em que ela está em menor concentração? Sim, professor. Então ela migra aqui para as células do tecido conjuntivo. Migrando para essas células, incha, causa um edema na perna e no pé. Certo? Então, você pode entender isso dessa forma. A água migra de onde ela está em maior concentração para onde ela está em menor concentração. Mas também dá para entender da seguinte forma: a água quer dissolver as coisas. E como tem muita água aqui, ela entra para dissolver o que está no citoplasma, porque o citoplasma dessas células passou a ficar mais concentrado do que o próprio sangue circulando nessas veias. A gravidade puxa esses fluidos para baixo e eles se concentram lá nas pernas do indivíduo, que é alcoolista, né? Consumidor do álcool, alcoólatra. Ok? Então, esse é um dos motivos, né, do inchaço das pernas para quem tem algum problema hepático. É um sinal clínico que pode ser explicado aqui na biofísica. Beleza? Na osmose, quando duas soluções possuem a mesma quantidade de partículas por unidade de volume, mesmo que essas partículas sejam diferentes, elas exercem a mesma pressão osmótica e são chamadas de isotônicas. Então, num indivíduo normal, concentrações de albumina normais, etc., o citoplasma da célula do tecido conjuntivo e o sangue circulante são isotônicos. Então, a água não migra de um para o outro. No momento em que ocorre o problema hepático, diminui a quantidade de albumina no sangue, está instaurado um desequilíbrio osmótico. Isso quer dizer que, mesmo sendo separadas por uma membrana, seguirá o fluxo de água nos dois sentidos de modo ajustado. Deixa eu dar outro exemplo de isotônico. Os soros para reidratação oral. Por que existem os soros para reidratação oral? Quando você faz aquela mistura de sais em 1 litro d'água, aquela solução passa a ser isotônica em relação às células do nosso corpo. Então, um indivíduo que está desidratado, ele não pode tomar a água pura. É pior para ele tomar a água pura. Porque essa água, quando entrar em contato com as células dele, vai ser absorvida de forma muito drástica. Vai causar quebra dessas estruturas por uma pressão osmótica muito grande. A água vai estar muito pouco concentrada e ela vai migrar para o interior das células com muita força. A solução isotônica, por outro lado, ela tem uma concentração semelhante à concentração do citoplasma das células. Então, a entrada de água e hidratação dessas células ocorre de forma muito mais eficiente, preservando essas células que estão sendo reidratadas. Ok? No caso de soluções de concentrações diferentes, a que possui mais soluto é chamada hipertônica e a concentração que tem menos, e a solução de concentração menor, com pouco soluto, ou seja, uma menor pressão osmótica, é chamada de hipotônica. Então, hipotônica, isotônica
hipertônica. Vocês precisam dominar os conceitos de hipotônica, isotônica e hipertônica para saber explicar por que é usado um soro de reidratação oral. Olha esse exemplo aqui do que acontece com as nossas hemácias nesses tipos diferentes de soluções. Então tá lá a nossa hemácia circulando. De repente, essa hemácia vai para uma solução hipotônica, ou seja, a concentração da solução é menor do que aquela presente no citoplasma da hemácia. Então tem mais sais, proteínas, solutos dissolvidos no citoplasma da hemácia do que fora. A água, por questão de osmose, vai migrar para o interior dessa hemácia e ela vai se expandir, conforme vocês estão vendo aqui na primeira figura. Se expandindo, sabe o que pode acontecer com essa hemácia? Ela explode. Isso provoca hemólise. Agora olha na parte aqui do meio, ó, a solução isotônica. Tá vendo que a água entra e sai sem problemas? E olha a carinha da hemácia, como é que ela está feliz. Então é por isso que nós usamos os soros para reidratação oral, porque eles são isotônicos em relação ao citoplasma das nossas células. E aí essa reidratação acontece de forma mais eficiente. E olha uma solução hipertônica, ou seja, tem mais soluto fora da hemácia do que dentro do citoplasma dela. O que acontece com a água de dentro dela? A água de dentro dela vai dissolver esse soluto que está do lado de fora, ela murcha. Esse aqui, inclusive, é o princípio de preservação de carnes com sal. Daqui a pouco está chegando a Páscoa, você vai comer um bacalhau, né? E aí, por que o bacalhau fica lá no mercado? Você pode jogar até o bacalhau no chão lá do mercado, lá, em cima de um pallet, e ele não estraga. Uai, qualquer bactéria, qualquer fungo que chegar naquele bacalhau, tem tanto sal lá no bacalhau que esse micro-organismo vai murchar, do mesmo jeito que essa hemácia que está murchando. E murchando, ele morre. Certo? Então é possível preservar carnes no sal por conta dessa hipertonicidade. Qualquer micro-organismo que entra ali perde água para o bacalhau e morre. Você, antes de comer o bacalhau, você vai ferventar ele várias vezes lá para tirar o sal. Porque se você comer o bacalhau do jeito que ele está lá também, você também vai murchar. Você vai se desidratar, certo? Depois vai ter que tomar uma solução isotônica, um soro de reidratação oral, para poder se reidratar novamente. Beleza, pessoal? Agora algumas aplicabilidades biológicas. Ó. O sistema circulatório, por exemplo. Os movimentos do coração, contração e relaxamento, fazem com que o fluido sangue circule no corpo todo. Então, a 36 graus Celsius, num pH 7,4, o seu sangue se comporta como um fluido. E aí ele é capaz de circular no seu corpo. Uma forma bem simples de relacionar o assunto com algum sistema do nosso corpo é abordando, então, o sistema circulatório. Este sistema é formado pelo coração, pelos vasos sanguíneos e sangue. O coração é a bomba propulsora do sangue e os vasos sanguíneos são as vias de transporte. O termo circulação refere-se ao movimento de um fluido ao longo de um circuito fechado. Então, o sangue, por exemplo, é um fluido compressível, turbulento, rotacional e viscoso. Na área de saúde, que infere diretamente o funcionamento do corpo humano, existem muitos aspectos que são compreendidos por meio dos conceitos e propriedades do escoamento dos fluidos. Os fluidos corporais são compartimentalizados por membranas ou finas camadas de células. São as finas camadas de células que formam os capilares, né? Artérias e veias. Permeáveis à água e solutos. São divididos em dois grandes espaços, o meio extracelular e o meio intracelular. Esse último corresponde ao plasma, e a linfa, o líquido intersticial e o transcelular.
O plasma é o meio intravascular, exceto as células sanguíneas, limitado pelo endotélio. O líquido intersticial, ou linfa, é um fluido claro e transparente entre as células. É aquele que dá uma casquinha amarela no seu machucado. Os meios intra- e extracelulares estão sempre trocando água e solutos. Tente determinar, então, como um exercício, o funcionamento dos diuréticos no controle da hipertensão arterial. Esse é um excelente exemplo da dinâmica dos fluidos para a área de saúde. Então, se o sangue é um fluido e o indivíduo tem hipertensão arterial, esse fluido está exercendo uma pressão muito grande nas paredes dos vasos. Isso pode ser muito prejudicial. E aí, um dos medicamentos mais comuns que existem para o tratamento da hipertensão são os diuréticos. Como que o diurético funciona? Não é justamente diminuindo o volume total desse fluido com a liberação de água pela urina? E aí, diminuindo a quantidade de fluido, ele para de exercer tanta pressão nas paredes das artérias e veias. Então é simples, né? Mas a gente precisa entender isso, raciocinar e incorporar esse raciocínio. Beleza, galera? Nos vemos na próxima aula, então.